Uma blumenauense foi indicada para o Prêmio Internacional da Indústria da Voz. A publicitária é finalista na categoria Melhor Locução Comercial em TV ou Streaming e concorre com locutores que são destaque no mundo. Ficou curioso para ouvir a voz de Carol Lapoli, ela que está aqui com a gente. Boa tarde, Tudo Carol. Bom? Bem-vinda. Obrigada. Publicitária, locutora, e aí bate aquela curiosidade, né? Quando que você começou na área da locução? Eu, em 98, entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda aqui em Blumenau, na FURB, e o meu pai já tinha uma produtora de áudio, um estúdio de gravação, e falava para eu gravar algumas coisas. No início eu não gostava, porque a gente sempre estranha quando começa a ouvir a nossa voz. A gente costuma não gostar da nossa voz, né? E a gente ouve muito diferente, né? Não gosto da minha voz, né? Muita gente fala isso. Isso. E aí fui exercitando, na verdade, né? Fui tendo oportunidades, abrindo os meus horizontes, ouvindo, prestando atenção no que os grandes locutores, que na época eram do Clube da Voz, hoje a maior referência em locução nacional é o Clube da Voz. Então a gente vai exercitando, vai ouvindo, vai tendo o ouvido mais apurado e vai vendo o que o mercado vai pedindo, porque o mercado vai se transformando, né? Então, desde aquela locução clássica de anos atrás, hoje em dia é uma coisa mais natural, então você tem que ter uma dicção clara. E aí fui exercitando e entrando por esse caminho da locução comercial. Carol, eu lembro nos meus anos de faculdade, a voz ainda muito impostada, era o que pedia o mercado naquela época. A gente percebe que está hoje com mais naturalidade. A voz foi acontecendo mesmo essa mudança assim, no perfil? Eu acho que cada vez mais o mercado da locução, ele está nichando, né? Então, primeiro, ele tem que gerar uma identificação. Então, hoje, muito mais importante do que ter uma voz bonita, que chame a atenção, é você criar essa identidade, né? Você está ouvindo uma pessoa, gente como a gente, né? E hoje já está abrindo para caminhos mais nichados ainda, né? Então, voz de pretos, voz de homossexuais, transexuais. Então, hoje na publicidade, eles estão pedindo, por mais que a voz não apareça, a pessoa não apareça, está indo muito para esse caminho. E é importante porque isso também é diversidade, né? A gente tinha uma voz meio que padrão antigamente e aí acaba dando espaço para mais profissionais, né? Exatamente, exatamente. Carol, fala pra gente assim, como foi essa inscrição nesse prêmio que é tão de destaque na área? Então, além do meu trabalho como locutora, eu faço um trabalho de produção de vozes. Então, eu tenho contato, atendo agências de publicidade, produtoras de áudio, produtoras de vídeo, que precisam produzir as vozes, achar as vozes certas para os comerciais, né? Nacionais e internacionais. Então, eu convivo com muitos locutores, a gente tem grupos de locutores, e aí comentaram, uma locutora que é de Londres, ela é brasileira, mas mora em Londres, e ela está ali nos bastidores da organização do festival, ela comentou sobre a premiação, e aí eu fui me inscrever. E aí fiz uma inscrição só, que foi justamente a categoria que eu fui selecionada, e foi uma surpresa. Na verdade, eu não esperava, eu inscrevi e esqueci completamente. E aí agora está ali selecionada como finalista, entre outros locutores, muitos do Clube da Voz. E a premiação vai ser dia 18 de dezembro em Los Angeles. Você está ali muito na torcida, né? Só aguardando. Eu já sonhei até sobre isso. Porque é a primeira vez que você participa, então, desse festival. Ficou sabendo agora, né? E aí é muito bacana para a gente ter uma blumenauense, porque a gente fica pensando, poxa, até onde pode chegar a nossa profissão, né? O que a gente realiza. E aí acabou chegando nesse prêmio internacional, então, que a Carol foi indicada. Carol, tem regras para a gente fazer uma locução? A gente deveria, o quê? Aquecer a voz? Deveria tomar alguns cuidados quando se trabalha com a voz? O que tu orientaria para quem quer começar aí nessa área? Quando você trabalha com a voz direto, o ideal é ter um acompanhamento de fonoaudiólogo, né, com os exercícios adequados para aquecimento, desaquecimento da voz. E aí e também vai te auxiliar a descobrir o potencial da tua voz, né? Uma coisa que hoje é muito importante na locução publicitária é a interpretação. Então você vai ter peças publicitárias que você precisa interpretar mesmo, dar emoção, e essa emoção tem que ser cada vez mais verdadeira, né? E outras que você vai ter que falar o mais natural possível. Então é isso que você tem que ir ajustando, trabalhando. Claro que qualquer curso, como um curso de artes cênicas, pessoas que cantam, que têm habilidades,
isso sempre vai agregar muito. Idiomas, né? Porque às vezes você vai ter pronúncias de palavras, que é bom você ter uma noção. Então depende muito do mercado, que é gigante, né? O mercado da voz, esse prêmio mesmo tem inúmeras categorias, dublagem, o dublador precisa ser ator, e aí vai por aí. Você, por exemplo, já está na área há muito tempo, mas conta um pouquinho dos bastidores pra gente. Por exemplo, a gente ouve aquela voz bonita no comercial, você escreveu, né, a locução de um comercial nacional, né, de televisão, e pensa, puxa, ela tem a voz boa, gravou uma vez. Nos bastidores, são várias gravações, repete muitas vezes, como que é? Esse caso específico desse comercial que eu inscrevi, o cliente acompanhou a gravação. Então, eu estava conectada, eu estava online com a agência, a produtora de áudio, tinha alguém da produtora de vídeo e com o cliente. Então, tem pessoas em vários lugares e eles vão ouvindo, eles passam o briefing do que eles querem que eu transmita, né, com aquela mensagem, e aí eu vou fazendo o exercício. Então, eu vou lendo o texto e a gente vai ajustando. Menos ênfase aqui, mais ênfase ali, uma pausa. É comum esse exercício de fazer a gravação na presença do cliente? Antes da pandemia era mais. Era né? mais. Isso, os grandes estúdios, as grandes produtoras de áudio, que são a maioria em São Paulo, que atendem as grandes contas, isso é muito comum o locutor ir até a produtora. Com a pandemia, muitos locutores tiveram que montar os seus estúdios e gravar remotamente, né? Então isso acontece às vezes, geralmente quando são comerciais de mais expressão, isso acontece muito deles quererem fazer a direção. E aí vai o publicitário, geralmente, que é o diretor de criação da campanha, e alguém do cliente acompanhando, para chegar exatamente do jeitinho que eles querem. Você lembra esse que foi indicado, comercial, você lembra quantas vezes chegou a gravar? Algumas, porque na verdade é um comercial que eu inscrevi, que é uma versão de 30 segundos, mas a gente grava 4, 5 versões, então eu vou ter uma de 60, eu vou ter uma de 45, eu vou ter 5 versões de 6 segundos, que é só a frasezinha, então vai tendo várias coisas. A sessão de gravação durou 2 horas quase. Então, quando a gente ouve um comercial, presta atenção, sabe que tem um trabalho muito dedicado, né, nesses bastidores, para que aquela voz saia tão bonita e comunique de um jeito que muitas vezes com muita emoção para quem está ouvindo, né, Carol? Esses clientes têm um nível de exigência bem grande, né? Então, cada vírgula tem que ficar no lugar certo. Agora eu tenho uma curiosidade, às vezes a gente ouve alguns comerciais que falam, por exemplo, uma cidade que está completando 60 anos, aí colocam ali a voz de uma senhora, me parece 60 anos. Isso se usa muito mesmo para se aproximar da realidade, né? Um comercial que tem uma voz de criança, dificilmente é um adulto, geralmente é a criança. Como que é essa dinâmica? Aqui a gente tem algumas especificidades, né? Sim, tem muitos comerciais que eles querem uma voz de mais idade, principalmente, às vezes, é um produto voltado, né, para esse público, então eles querem criar essa identidade, assim como jovens, né? Então a gente vê comerciais hoje de banco online, é tudo uma locução bem jovem, bem dinâmica, né? São pessoas comuns falando assim. Crianças, existe um problema no Brasil que precisa ter um alvará, então precisa ter uma autorização e é bem burocrático, e aí muitas vezes o mercado publicitário acaba indo para dubladores que fazem voz infantil para ficar mais fácil. São duas áreas diferentes, os locutores e os dubladores. Isso. E Carol, você percebeu que a tua voz foi mudando ao longo dos anos? Muito, muito. Ela vai mudando, mas ela não envelhece, não acompanha o nosso envelhecimento, né? Ela envelhece mais devagar. Mas aí, quando você começa a exercitar isso, eu consigo fazer timbres mais jovens do que a minha idade, eu consigo fazer timbres mais velhos, então isso é bem interessante. Então a voz, ela realmente engana, né? Então ela não consegue identificar a idade de uma pessoa pela voz. Eu tenho locutores que eu conheço que gravam referência a Fernanda Montenegro, mas que tem a minha idade. Imagina, e você já é reconhecida pela sua voz? Às vezes a pessoa fala, nossa, eu ouvi, parece aquele comercial, ou amigo, enfim, aquela sim. propaganda, amigos já as pessoas que te abordam. Carol, foi tu que gravou tal coisa que eu acho que era a tua voz. Então, as pessoas mais próximas, que têm mais convívio comigo, conversam diariamente, já identificam sim. Muito bom. Muitas curiosidades e uma área que desperta aí muito interesse. É uma área que pode ser um investimento aí para quem está nos acompanhando, precisa de profissionais? Sim. Com essa questão da pandemia, hoje em dia, você montar um home studio com bons equipamentos, um bom microfone, não é um investimento tão alto.
Só que o mais difícil é ter os canais para você realmente conseguir bons trabalhos, né? É um trabalho de formiguinha, tem que ir entrando em contato, fazendo um trabalho, outro, querendo buscar um aperfeiçoamento, porque não é fácil a gente conseguir se colocar no mercado nacional estando aqui, né? Então,